Então, como eu falei na aula passada, nessa aula a gente vai introduzir o que a gente chama de forma polar dos números complexos, tá certo? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Então, nessa aula a gente vai introduzir o que a gente chama de forma polar, que é basicamente uma outra maneira de você representar um número complexo. A gente está representando números complexos assim, né? Como pares ordenados de números reais, ou ainda nessa outra notação. Mas quando a gente representa esses caras no plano complexo, a gente está sempre utilizando a representação cartesiana desses caras, né? Eu estou usando essas coordenadas retangulares x e y para representar o ponto. O que a gente vai fazer agora é, em vez de utilizar x e y, utilizar as coordenadas polares, né? Do sistema de coordenadas polar r e θ para reescrever esse número complexo. Aí vocês vão ver que a gente ganha muitas coisas quando a gente faz isso, principalmente com relação ao produto e quociente de números complexos, tá? É o que a gente vai ver agora. Ok, então vamos só relembrar aqui rapidamente, tem aqui um desenhozinho para relembrar a gente quem são esse R e esse θ do sistema de coordenadas polar, né? Então, se você tem um ponto de forma genérica, um ponto x, y lá no plano R2, a gente tanto pode utilizar as coordenadas cartesianas desse ponto, né, que a gente chama as coordenadas aqui x e y, ou as coordenadas R e θ no sistema de coordenadas polar. Então, o sistema de coordenadas polar é uma outra maneira de você representar um ponto P qualquer no plano. Então, ele usa esses dois números, R, onde R é a distância desse segmento que vai da origem, que agora a gente chama de polo, até o ponto P, tá? E θ é o ângulo que esse segmento de reta orientado faz com o eixo x, que a gente chama agora de eixo polar. Tá certo? Então, tudo que a gente vai fazer é utilizar essa representação para mudar, para sair do z igual a x mais y, para alguma coisa que dependa de r e θ. Então, para isso, a gente precisa saber como é que x e y estão relacionados com r e θ, né? Então, é só olhar essa figurinha que está desenhada aqui, ó. Então, se você prestar atenção aqui, eu tenho um triângulo retângulo, né? Retângulo aqui, ó. E aí, x é esse comprimento. Vamos pensar assim, tá? X positivo e y positivo, eu posso pensar nesses caras como comprimento. Então, sendo x esse comprimento aqui, e sendo θ esse ângulo, eu sei que x aqui pela figura é r cosseno de θ, né? E o y, por sua vez, vai ser o r seno de θ. Então, aqui eu tenho como relacionar o x e o y como função de r e θ, tá? A gente pode dar, aqui eu tenho x como função de r θ, e y como a função de r θ. Mas eu posso inverter essa relação e escrever r como a função de x e y, né? R como a função de x e y, e o θ também como a função de x e y. Tá? Como é que a gente faz isso? Bem simples. Perceba que, como é que eu defini o r? O r é a distância do polo, né, que é a origem, até o ponto P. Mas a gente sabe que essa distância, que é o r aqui, ao quadrado, bom, isso aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, por Pitágoras eu sei que r ao quadrado, que é esse carinha, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, o nosso r aqui vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se eu tenho o x e o y, eu acho o nosso r da representação polar. O r vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Aqui eu estou interpretando r como distância. Então, esse r para a gente vai ser sempre maior ou igual a zero. Tá certo? E o θ? Bom, se x é dado dessa forma e y é dado dessa, perceba que se eu dividir y por x, vamos assumir que x não é zero, tá? Então, se eu dividir y por x, eu vou ter... Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Se eu dividir essa equação por essa equação, os r se cancelam. Aí vai ficar seno sobre cosseno, a gente chama isso de tangente, né? Então, vai ficar assim. Tangente de θ é igual a y sobre x. Tá? Então, novamente, se você tiver o y e tiver o x, você tem a tangente de θ. Se você quer o θ, é só tomar o arco tangente. Tá? Então, aqui você tem uma maneira de, dado um ponto no sistema de coordenadas cartesiano, ou seja, se você conhece o x e o y, você conhece o r e o θ. Tá? Então, o que a gente vai fazer é aproveitar essa forma de representar pontos no plano R2, né, para reescrever um número complexo nessa forma, como o número agora assim, ó. O x para a gente vai ser, vou colocar mais para cá, vai ser o r cosseno de θ, mais o y vai ser, bom, tem um i aqui, né, r seno de θ, tá certo? Então, a gente vai usar essa notação aqui, tá? Acho que eu tenho isso mais organizado aqui embaixo. Tá? Então, aqui são as equações que convertem de um sistema de coordenadas para o outro. Tá? Então, no sistema de coordenadas cartesiano,
Se você tem o r e o θ polar, você encontra o x e o y dessa maneira. De forma geral, o x pode assumir qualquer valor de menos infinito a mais infinito e o y também. E o r e o θ estão relacionados com o x e com o y através dessas duas equações aqui. Tá? Para a gente, o r vai ser sempre positivo e o θ qualquer número real. Tá certo? Esse ângulo pode ser qualquer número real. Então, se a gente fizer essa substituição, a gente chama agora esse novo... Bom, eu tenho inicialmente z dessa forma, né? X mais y. Então, se eu substituir o x por r cosseno e o y por r seno, eu vou ter essa expressão, e a gente chama isso de forma polar do nosso número complexo. Tá? Então, a forma polar de z é esse número dado dessa maneira. R cosseno de θ mais... Bom, posso colocar em evidência. R que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Tranquilo? Lembrando que o R nada mais é que a distância da origem, né, do polo, até o ponto Z em questão. Mas essa distância a gente chama de valor absoluto de Z, tá certo? Então, a gente tem essa primeira identificação. O R é o tamanho do nosso número complexo, tá certo? E o θ, esse ângulo θ, a gente vai chamar de argumento, tá certo? Esse ângulo θ, ele é chamado de argumento de Z. Qualquer ângulo θ, né, que satisfaça essa equação é chamado de argumento. Por que eu estou falando qualquer ângulo? Porque por exemplo, se θ0 satisfaz essa equação, né, se eu pegar θ0 e somar qualquer múltiplo de π, essa equação também vai ser satisfeita, né? Isso porque as funções seno e cosseno são periódicas com período 2π, tá? Então, na verdade, um número complexo ele não tem um argumento só. A gente vai usar essa notação aqui para argumento, certo? Então, o argumento de z é esse ângulo θ. Então, um número complexo z, ele não tem só um argumento, por exemplo, θ0. Ele tem infinitos argumentos. Qualquer θ0 mais um múltiplo inteiro de π também é argumento. Por quê? Porque as funções seno e cosseno são periódicas com período 2π. Então, na verdade, argumento de z não é um número, é um conjunto de valores, tá certo? Eu já coloco isso para vocês. Então, argumento de z, na verdade, é o conjunto dos caras da forma θ mais 2πk, onde k é um número inteiro qualquer. Tá certo? Por abuso de linguagem, em alguns momentos a gente escreve argumento de z igual a um número. Mas, na verdade, a gente quer dizer o seguinte, que esse cara pertence a esse conjunto, porque o argumento não é um número, é um conjunto, tá certo? Mas, por abuso de linguagem, a gente vai escrever na notação mesmo de igualdade, né? Argumento de z igual a um certo carinha, tá? Ok, então, veja que, por causa disso, um número complexo z tem infinitas representações, né? Porque se θ0 é um argumento, se eu somar qualquer múltiplo de π, vou ter o mesmo ponto, né? Porque, novamente, as funções cosseno e seno são periódicas com período 2π. E não tem como essa representação ser única, não. Tem se a gente fixar uma faixa de valores para o θ. Né? Por exemplo, se eu disser que o meu θ só toma valores no intervalo de 0 a π, de menos π a π, aberto aqui e fechado aqui, então eu vou ter um único θ que satisfaz essa relação nesse intervalo aqui. Tá? E aí a gente chama esse θ0 que mora nesse intervalo e que satisfaz essa equação de argumento principal, e a gente usa o A maiúsculo para identificar esse cara, tá certo? Então, quando eu falar argumento principal, eu vou sempre usar a letra maiúscula A aqui para argumento. Quando eu falar argumento de Z assim, aqui tem infinitos candidatos, tá certo? Quando eu falo argumento assim com A maiúsculo, só tem um cara. E aí, se você usar esse argumento, que é um ângulo unívoco que está nesse intervalo que satisfaz essa relação, então você vai ter uma representação única para esse Z, tá certo? Então, de novo, argumento, a gente chama aquele θ lá de argumento de Z, e como as funções seno e cosseno são periódicas, qualquer múltiplo de 2π também é um argumento, tá certo? Então, argumento, como eu falei para vocês, é um conjunto. É um conjunto dos valores, aqui θ mais 2πk, onde k é um número inteiro qualquer, e Z satisfaz, ou θ satisfaz essa relação, tá certo? Como eu falei novamente, se a gente restringir os valores de θ para um intervalo menos π a π, na verdade, pessoal, esse aqui é escolhido de forma arbitrária, tá certo? Eu escolhi assim. Tem livros que escolhem θ no intervalo de 0 a 2π. Então, mas veja que esse intervalo aqui tem comprimento 2π, né? Esse intervalo aqui também tem comprimento 2π, tá certo? Então, você pode escolher qualquer intervalo que tenha comprimento 2π. Eu vou ficar com esse aqui. Alguns autores usam esse aqui, tá certo? Isso aqui é uma escolha pessoal mesmo. Vou ficar com essa faixa de valores aqui.
Tá? Então, nessa faixa de valores, o θ que satisfaz essa equação e que se encontra nessa faixa de valor é chamado de argumento principal. Tá? Então, o argumento principal e qualquer θ que satisfaz aquela equação está nesse intervalo. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos escrever o número 1 menos i na forma polar. Tá? Então, a primeira coisa, quando você estiver trabalhando com esse tipo de problema, é ver onde é que esse cara está. É desenhar ele mesmo, tá certo? Vamos esboçar onde é que esse ponto z igual a menos 1 está. Eu preciso saber em que quadrante ele se localiza, tá certo? Para que eu não erre o ângulo quando eu for precisar determinar esse cara. Então, já deixei aqui representado para a gente. Então, o ponto z igual a menos 1 menos i está aqui, ó, tá? Então, veja, menos 1 em x, né, o eixo real, menos 1 ou menos i, né, no eixo imaginário. Então, esse aqui é o ponto em questão. Tá? Então, o que ele pede que a gente faça? Que eu determine uma representação e eu escreva z como r, que multiplica cosseno de um certo ângulo, mais i seno desse mesmo ângulo. Tá? Então, eu tenho que achar r e tenho que achar o θ para obter a representação polar desse número. Tá? Bom, mas o r é bem simples. A gente já viu que o r é a distância da origem até o ponto em questão, né? Que é o valor absoluto do número. Né? Então, o nosso r é nada mais que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, é só substituir. Está aqui o nosso x. Ó. O y aqui é o menos 1, né? Então, vai ficar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 2. Então, o r é tranquilo, de boa. O r deu raiz de 2. E como é que eu acho o argumento? Bom, eu sei que tangente do argumento, tangente de θ, é igual a y sobre x, né? Mas o y para a gente é menos 1. O x para a gente é menos 1. Então, isso aqui dá 1. Se você jogar na calculadora e perguntar, bom, qual é o ângulo cuja tangente dá 1, a calculadora vai te dar quem? Π sobre 4, que é 45, né? Só que esse não é o ângulo para a gente, não. Esse ângulo aqui não é o argumento. θ igual a π sobre 4 não é o argumento desse cara. Porque π sobre 4 está aqui no primeiro quadrante, pessoal. E o nosso ponto, ele se localiza no terceiro quadrante. Então, o ângulo que eu quero é esse aqui, né? Deixa eu mudar de cor. O ângulo que eu quero é todo esse aqui, ó. Né? Ora, mas se esse pedaço aqui é π sobre 4 e esse pedaço aqui todinho é π, né? Esse pedaço aqui em lilás todinho é π. Então, o argumento desse cara, desse ponto aqui, vai ser π mais π sobre 4, né? Que dá 5π sobre 4. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui. Logo, o argumento de z é π mais π sobre 4. Por isso que é importante você representar para saber em que quadrante você está. Porque às vezes você tem que somar π, às vezes você tem que subtrair π. Tá? Sempre tem que fazer esse ajuste. A não ser que você esteja no primeiro quadrante, você já acha o cara direto. Tá certo? Então, 5π sobre 4. Então, uma possível forma... Estou colocando argumento igual a isso, pessoal, mas na verdade argumento é isso mais qualquer múltiplo inteiro, né? Qualquer múltiplo inteiro de 2π, tá certo? Onde k é um número inteiro qualquer, tá? Eu estou usando esse valor específico 5π sobre 4, mas qualquer 5π sobre 4 mais 2kπ também é solução, tá? Também é argumento de z. Então, para essa escolha de argumento, do argumento de z, o nosso número z igual a... Deixa eu mudar aqui para vocês não verem o meu mouse. O nosso número z igual a menos 1 menos i vai ficar escrito da seguinte maneira. Ó, então, já está aqui escrito, mas vamos fazer aqui. Então, o nosso z vai ficar r, mas o r para a gente foi raiz de 2, que multiplica cosseno de 5π sobre 4, mais i, que é o nosso argumento, né? Seno de 5π sobre 4. Tá? Mas essa representação não é única. Como eu falei, se eu pegar 5π sobre 4 e somar com qualquer múltiplo de 2π, eu tenho outra representação. Então, eu tenho infinitas representações. Ah, professor, não tem como dar uma representação única para esse cara aqui, não? Tem. Se em vez de você usar argumento de z, você usar o argumento principal desse cara. Então, quem é o argumento principal dele? Bom, não pode ser 5π sobre 4, porque 5π sobre 4 não pertence ao intervalo menos π, né? Está fora desse intervalo. Né? Na verdade, é maior. Né? 5π sobre 4 é maior que π. Então, para eu encontrar o argumento principal, eu tenho que somar ou subtrair algum múltiplo de 2π. Né? Soma, aqui, ó.
somar ou subtrair algum múltiplo de 2π, de forma que quando eu terminar essa operação, o novo ângulo esteja nesse intervalo aqui. Tá certo? Então, se eu pegar 5π sobre 4 e somar, por exemplo, com 2π, aí é que eu estou fora mesmo do intervalo, né? Mas se eu subtrair 2π, aí eu caio dentro desse intervalo. Veja, eu posso somar ou subtrair múltiplos de 2π, tá certo? Porque esse k é inteiro. K pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, eu posso somar ou subtrair de forma que o novo ângulo, o novo θ, né, esteja dentro desse intervalinho aqui, tá bom? Então, se eu subtrair aqui, você vai ficar 5 menos 8, né? 5π vai ficar 5π menos 8π sobre 4, vai ficar menos 3π sobre 4. Então, esse é o argumento de Z. Por quê? Porque esse cara está nesse intervalo. Tá certo? Então, com esse valor de argumento, o argumento principal, né, como eu coloquei aqui, para esse valor de argumento de Z, que é o nosso argumento principal, o nosso número agora obtém essa representação única. Z igual, o tamanho do cara não muda, obviamente, né? Vai mudar o ângulo, né? Então, eu vou ficar cosseno de menos 3π sobre 4, mais I seno de menos 3π sobre 4. Ah, professor, mas aqui está diferente os sinais. Pessoal, cosseno é uma função par. Tanto faz cosseno de menos uma coisa, como cosseno de mais uma coisa. Então, eu posso tirar o sinal aqui sem problema. Já o seno é uma função ímpar. Esse menos vem aqui para fora. Tá certo? E aí, quando eu fizer isso, eu tenho exatamente essa representação. Então, essa aqui é a representação única daquele nosso ponto lá, naquele nosso número complexo, menos I, menos 1. Então, primeira coisa, faz aí uma representação para saber onde o ponto está. Ele está no primeiro quadrante, está no segundo, está no terceiro, está no quarto, tá certo? Para que aí eu consiga encontrar o argumento correto, o θ correto. E aí você quer uma representação única, em vez de usar o θ que você encontrou, usa o argumento principal, né? Que às vezes pode ser o próprio θ, se ele tiver, por exemplo, no primeiro quadrante. Tranquilo? Ok, então vamos adiantando. Então, agora a gente vai ver como interpretar a multiplicação, interpretar geometricamente a multiplicação de dois números complexos. Lembra como é que foi definido na primeira aula? Se você tem os números complexos, por exemplo, z igual a x1, y1, e z, vamos chamar z1, e z2 igual a x2, y2, né? Vamos usar essa notação aqui. Então, z1 vezes z2 foi definida de uma forma que não nos parece muito óbvia, né? A gente faz o seguinte, é x1, é o primeiro cara com esse, x1, x2, menos y1, y2. Por que menos, né? E depois eu faço esse com esse, produto cruzado, né? Então, x1, y2 mais x2, y1. Então, dessa forma que está aqui, a gente não tem como olhar para esse cara rapidamente e interpretar geometricamente o que isso aqui quer dizer, né? Claro que você não precisa decorar isso que eu fiz aqui. Na aula passada eu mostrei a vocês que depois que você escreve esse cara assim, ó, z1 como x1 mais y e z2 como x2 mais y2, é só você usar as propriedades convencionais da multiplicação, né? Se você multiplicar esse número por esse número, você multiplica usando a propriedade distributiva, né? Que a gente sabe que o conjunto de números complexos forma um corpo. Aí você faz x1 vezes x2, faz x1 vezes y2. Em algum momento você vai ter y1 vezes y2, em algum momento você vai ter i ao quadrado e você basta substituir i ao quadrado por menos 1. Tá? Mas mesmo assim, geometricamente, como é que eu interpreto esse cara? Então, em coordenadas cartesianas, né, usando essa representação cartesiana, fica difícil de você ver o que está acontecendo. Mas, se você escrever esses caras em coordenadas polar, você vai ver que a interpretação geométrica é quase que automática, né? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou escrever z1 como sendo r1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Tá? Então, está aqui o nosso Z1 na forma polar. E vou fazer a mesma coisa para o Z2. R2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Tá certo? E vou multiplicar esses caras e vamos ver o que acontece. Tá bom? Vou fazer aqui embaixo. Então, como afirmei aqui em cima, está aqui o meu Z1, está aqui o meu Z2. E vamos lá, vamos multiplicar Z1 por Z2. Então, Z1 vezes Z2. Então, vai ficar R1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1 vezes R2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Tá? Agora é só multiplicar mesmo e utilizar alguma identidade trigonométrica que apareça aqui para a gente. Ok, então isso aqui vai ficar... Bom, eu posso multiplicar esses números aqui, né? A ordem com que eu multiplico não importa, então vai ficar R1 vezes R2. Aí agora eu vou ter cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2. Deixa eu até mudar de cor.
fazer isso aqui em azul. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2. Esse cara com esse não tem i, né? Outro cara que não tem i é se eu multiplicar esse por esse. Porque vai dar mais i ao quadrado, né? I vezes i. Vai dar seno de θ1 vezes seno de θ2. Mas como i ao quadrado é menos 1, então eu posso colocar assim. Tá bom? Então, deixa aqui em parênteses. Agora vamos pegar os caras que tem i. Mas agora os caras que tem i vou agrupar. Quem tem i? Cosseno de θ1 com i seno de θ2, certo? Então, já coloquei o i para fora. Então, ficou cosseno de θ1 seno de θ2. Mas, agora, seno de θ1 cosseno de θ2. Então, seno, deixa eu colocar aqui embaixo. Mais seno de θ1 cosseno de θ2. Olha que legal que vai aparecer agora, pessoal. Não sei se vocês já estão percebendo. Mas a ideia aqui é o seguinte. Isso aqui tem uma identidade trigonométrica bastante conhecida. Cosseno, deixa eu fazer até em azul para ficar igual. Cosseno de θ1 mais θ2. Cosseno da soma é exatamente essa expressão, tá? E, por sua vez, o seno da soma é exatamente essa expressão aqui. O seno da soma desses dois ângulos, θ1 mais θ2. Olha que legal. Então, o produto desses dois números vai ficar escrito assim, né? Deixa eu só continuar aqui. Então, Z1 vezes Z2 fica R1 vezes R2, que multiplica cosseno de θ1 mais θ2, mais I seno de θ1 mais θ2. Olha que legal. Então, o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: para eu multiplicar dois números complexos, tudo que eu tenho que fazer, olha só, é multiplicar os seus tamanhos e somar os seus ângulos. Só isso, pessoal. Olha que fácil. Tá? Claro que isso aqui é complicado de você visualizar se você utilizar a representação cartesiana, né? Como a gente vinha utilizando. Mas na forma polar, olha como fica fácil. Multiplicar dois números complexos é equivalente a multiplicar os seus tamanhos, os seus módulos, e somar os seus argumentos. Só isso. Tá? Legal, né? Então, deixa eu mostrar geometricamente, fazer um desenhozinho, né? Então, a ideia é o seguinte. Por exemplo, aqui nesse meu diagrama aqui de baixo, ó. Se Z1 é esse número complexo e Z2 é esse outro, se θ1 for o argumento de Z1, algum argumento de Z1, e θ2 for esse argumento aí de Z2, multiplicar Z1 por Z2, para você encontrar quem é o produto, né? Quem é esse carinha aqui, o Z1, Z2, né? O que você tem que fazer? Você vai somar esses dois ângulos. Então, se eu somar esse ângulo mais esse ângulo, eu tenho esse ângulo aqui, né, que já está desenhado aqui, mas eu gosto de rabiscar. E aí, você já tem em que linha, né, o número vai ter que estar, o Z1 vezes Z2. E para você achar o tamanho, ou seja, onde é que ele vai estar nessa linha, nessa reta, tudo você tem que fazer é pegar o tamanho desse vetor, ou o tamanho desse número complexo, e apaguei demais, e multiplicar pelo tamanho desse carinha. É só isso, pessoal. Então, se você pegar esse cara, multiplicar por esse cara, você tem esse tamanho. Tá? E o ângulo correto é só somar esses dois ângulos aqui. Tá? Então, a gente tem uma interpretação geométrica bastante interessante do produto de números complexos. E a gente pode usar essa representação polar para, por exemplo, representar potências, ou obter de forma rápida potências de um número complexo. Mais à frente, eu vou fazer um exemplo que é o seguinte. Se não me engano, eu tenho um número 1 mais i, e eu quero elevar isso a 10. Né? Ou seja, o que é isso? É multiplicar ele por ele, por ele, por ele, por ele, 10 vezes, né? Claro que dá para fazer, multiplica, depois multiplica uma vez, depois multiplica outra vez, depois multiplica 10 vezes. Ou então usar o binômio de Newton. Só que isso é uma tarefa muito chata, pessoal. E a gente tem como simplificar essas coisas reescrevendo o número na forma polar. Vocês vão ver que a gente vai fazer isso já já. Tá bom? Então, como eu falei, essa representação nos permite calcular potências de um número complexo de uma forma bem rápida. Por exemplo, como é que eu calculo z ao quadrado? É z vezes z. Mas o produto de dois números complexos, como é que a gente faz? É o tamanho do primeiro, que é r, vezes o tamanho do segundo. Como o segundo é igual ao primeiro é r, então vai ficar r vezes r ao quadrado, vezes cosseno. Se o argumento desse cara é θ, o argumento desse cara também é θ, porque é o mesmo cara, né? Então, vai ser o argumento do primeiro mais o argumento do segundo, mais θ, mais θ, né? Mais i que multiplica seno da mesma coisa. Então, olha como é fácil você elevar o número complexo ao quadrado quando você está na representação polar. Tudo que você faz é quadrar o tamanho do número complexo, né? O seu módulo, você pega seu módulo ao quadrado, e você pega o argumento dele e dobra. Só isso, pessoal. Olha como é simples. Dobrou o argumento e quadrou o módulo do número complexo. Ah, professor, mas se eu quiser z ao cubo? Ora, pessoal, z ao cubo é z ao quadrado vezes z, né? Tá? Então, multiplicar esse número complexo por esse, você multiplica os seus tamanhos, mas o tamanho desse cara é r ao quadrado, e o tamanho desse é r, então vai ficar r ao cubo, né? Olha que simples.
E agora você soma os argumentos. Se o argumento desse cara é θ e o desse é 2θ, então o argumento do produto vai ser 3θ, né? Então ficaria R cosseno de 3θ mais I seno de 3θ, né? Então se eu continuar fazendo isso, pessoal, repetindo esse processo, ó, o que eu falei está aqui, tá certo? Se você multiplicar z por z para ter z ao quadrado, você vai ter essa expressão. Se você multiplicar z ao cubo, você vai ter R3 cosseno de 3θ mais I seno de 3θ. Ah, professor, mas e se eu quiser z elevado a n, onde n é um número maior ou igual a zero? Pô, pessoal, é só substituir aqui por n, né, agora. Né? Você pode provar isso por indução, mas não é necessário, né? Todo mundo consegue perceber que a gente chegaria rapidamente nessa expressão. Então veja como é simples você elevar um número complexo, né, a uma potência qualquer, quando você está na representação polar. Né? É bem simples mesmo. Tá? E a gente vai fazer uso disso já já no exemplo que eu falei a vocês. Tá? Então, de forma geral, para um n maior ou igual a zero, isso aqui também vale para n negativo, já eu mostro isso. Tá? Então, de forma geral, por enquanto, para n maior ou igual a zero, né, por indução você consegue mostrar que isso aqui é verdadeiro. Então, elevar um número complexo a n, tudo que você faz é pega o seu módulo, eleva a n, e pega seu argumento e multiplica por n. Só isso. Ah, professor, e o quociente? Eu sei que o produto é Z1 vezes Z2, vai ficar o produto dos seus tamanhos, vezes o cosseno da soma dos ângulos, né? E também tem o seno aqui, tá certo? Você soma os argumentos, né? θ1 mais θ2. Ficou apertadinho, mas dá para entender. E se fosse o quociente? Se eu quiser o quociente. Bom, se no produto você tem o produto dos tamanhos, no quociente você vai ter o quê? O quociente dos tamanhos, né? Então, por exemplo, Z1 sobre Z2 vai ficar R1 sobre R2, só que em vez de você somar os argumentos, você subtrai, pessoal. Tá? É a mesma coisinha, se você fizer, vai aparecer essa mesma identidade trigonométrica, eu não vou refazer, deixo como exercício, mas você vai ficar com a expressão similar. Tá? Só que em vez da soma dos ângulos, foi demais. Em vez da soma dos ângulos, você vai ter, soma dos argumentos, você vai ter a diferença dos argumentos, tá certo? Que é o que está escrito aqui. Então, se você quer dividir dois números complexos, Z1 por Z2, faz o quê? Divide os argumentos, divide os módulos, né? O módulo de Z1 sobre o módulo de Z2, e subtrai os argumentos, tá certo? Tão fácil quanto isso. Só isso. Então, aqui até a gente consegue obter uma representação rápida para o inverso de um número complexo, né? Porque, por exemplo, se nessa expressão você fizer Z1 igual a 1 e fizer Z2 igual a um número complexo Z qualquer, então 1 sobre Z, né, que é a divisão, vai ser o tamanho desse cara que é 1, dividido pelo tamanho desse cara que é R, tá? Aí você vai ficar cosseno de o argumento de 1. Quem é o argumento de 1? Ora, pessoal, se você for representar o número 1, ele está aqui. Qual é o ângulo que esse segmento de reta faz com o eixo X? 0, né? Então, se você pode representar o número 1 assim, ó, 1 que é o seu tamanho, vezes cosseno de 0, né, mais I seno de 0, né? Faz sentido, né? Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, vezes 1 é 1, que é 1. Tá? Tá aqui embaixo, tá bom? Ok, então, eu posso obter o inverso, né, multiplicativo de Z, que é o nosso 1 sobre Z, dessa forma. É 1 sobre o tamanho, e aí vai ficar cosseno de esse cara, o ângulo desse cara, que é 0, menos o argumento de Z, que eu estou chamando de θ, mais I seno de 0 menos θ. Só que 0 menos θ eu vou colocar só como menos θ, tá certo, pessoal? Então, isso aqui vai ficar escrito da seguinte forma. Então, o inverso multiplicativo de Z, que a gente denota por Z a menos 1 ou 1 sobre Z, vai ficar 1 sobre o argumento do cara, cosseno de menos θ, mais I seno de menos θ. Tá certo? Só isso. Agora, se você quiser, você sabe como cosseno é uma função par, esse cara vai embora, e esse menos vem aqui para fora, porque o seno é uma função ímpar. Então, a gente pode escrever assim, menos I seno de θ, se quiser. Tá bom? Então, como eu falei, o inverso multiplicativo de Z, o Z é menos 1, é 1 sobre R, o R é menos 1, cosseno de menos θ, mais I seno de menos θ. Ou você escreve assim com menos θ, ou escreve com mais θ e coloca o menos aqui. A escolha é sua. Tranquilo? Então, de forma geral, se você quer escrever, achar uma representação para Z a menos N, isso aqui é a mesma coisa que Z a menos 1 elevado a N, né? Então, é só você pegar a expressão para Z a menos 1 e multiplicar ela por ela N vezes. Eu já vi que Z elevado a N, eu faço R elevado a N, é o tamanho desse cara, e multiplico o argumento dele por N, né? Então, fica cosseno de Nθ mais I seno de Nθ. É assim? Mas se eu quiser o Z a menos 1 elevado a N, eu vou pegar o argumento de
perdão, o módulo de z menos 1, que é 1 sobre r, e elevar a n, né? Então vai ficar r elevado a menos n, ou se você preferir, 1 sobre r elevado a n, tanto faz, tá? Vou colocar assim, r elevado a menos n. E você vai multiplicar o ângulo desse cara por n, né? Que é o número que está aqui em cima. Só que o argumento desse cara é menos θ, né? A gente acabou de ver aqui em cima. Então fica cosseno de menos nθ mais i seno de menos nθ. Tá certo? Então o que eu quero chamar a atenção é que essa expressão que eu tinha mostrado aqui inicialmente, que eu falei que a gente tinha visto apenas para n natural, vale para qualquer n inteiro, tá certo? N não precisa ser natural não, pode ser inteiro. Isso quer dizer que n pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, tá? Serve para os negativos também. É isso que eu quero chamar a atenção. Tranquilo? Então a gente fica com essa relação aqui embaixo, ó, né? Ou seja, tanto vale para n positivo como para n negativo, tá bom? Ok, e aí se a gente fizer, olha só que legal. Então, de forma geral, o que a gente tem é o seguinte, que z elevado a n, independentemente se n é positivo ou negativo, eu posso escrever como r elevado a n. Claro, se n for negativo, esse cara está aqui embaixo, né? É 1 sobre r elevado a alguma coisa. E aí fica cosseno de nθ mais i seno de nθ, e essa expressão é válida para qualquer n inteiro, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um caso particular onde z tem módulo 1. Z tem módulo 1, tá? Que é a mesma coisa que dizer que R é 1, né? Então se eu usar essa informação aqui, o que eu vou ganhar? Note, z para mim agora, como R tem módulo 1, z vai ficar 1 cosseno de θ mais i seno de θ, né? Então não preciso colocar 1, então fica só assim, cosseno de nθ mais i seno de nθ. Perdão, só θ, né? Só o z, mais i seno de θ. Então fazer z elevado a n, elevar esse cara a n, é elevar esse cara aqui a n também, né? Tá. Só que dessa formulinha que está aqui em cima para a gente, como o r é 1, 1 elevado a n vai ficar 1, então isso aqui é 1, não vou colocar mais. E aí o outro lado fica assim, pessoal, olha só. 1 elevado a n, que eu não preciso colocar, vai ficar cosseno de nθ mais i seno de nθ. Olha que legal. A gente chegou ao seguinte resultado, que se eu precisar elevar cosseno de θ mais i seno de θ a uma potência inteira qualquer, o resultado disso, você não precisa sair multiplicando esse cara vezes esse cara, vezes esse cara, vezes esse cara, n vezes não. Tudo você tem que fazer é pegar o cosseno e multiplicar por esse número de vezes aqui, cosseno, multiplicar o argumento por esse número de vezes aqui, e somar com i vezes o seno da mesma coisa. Tá? Essa fórmula é uma fórmula conhecida, uma fórmula celebrada, chamada fórmula de De Moivre. Tá? Talvez vocês tenham visto no segundo grau essa fórmula aqui. Tá bom? E ela expressa esse número complexo cosseno, ou a sua potência, né? Cosseno de θ mais i seno de θ. Né? Você quer levar esse cara a n. Tudo que você tem que fazer é, pega cosseno, pega o argumento que está aqui, multiplica por n, que é o número que está aqui, mais i vezes o seno da mesma coisa. Tá, pessoal? E essa relação, a gente pode utilizar ela para obter várias identidades trigonométricas interessantes. Tá certo? Por exemplo, eu acho que eu tenho uma agora aqui para a gente fazer. Uma relação, não sei se vocês lembram, mas cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, se vocês lembram, mas isso é cosseno de 2θ. Então a gente pode utilizar essa fórmula de De Moivre, por exemplo, com n igual a 2, para encontrar isso aqui. Né? Da mesma forma que a gente tem que seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ. Essa aqui normalmente o pessoal lembra mais rápido, né? Essa aqui às vezes o pessoal não lembra não. Então como é que a gente verifica isso a partir dessa expressão? Vamos ver? Eu acho que eu tenho um exemplo justamente para isso. Antes de chegar nesse exemplo, deixa eu chamar a atenção o seguinte. Quando a gente multiplica dois números complexos, deixa eu voltar aqui para cima na nossa formulazinha de multiplicação, na forma polar, tá certo? Quando a gente multiplica dois números complexos, quando esses caras estão na forma polar, olha só, isso aqui, deixa eu só apagar essa parte aqui de cima para chamar a atenção, esse resultado é importante, que é o seguinte. Então, eu tenho Z1 escrito assim na fórmula polar, cosseno de θ1 mais i seno de θ1. E tenho Z2 igual a R2, cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Então, quem é o argumento de Z1? É esse ângulo aqui, θ1, certo? Grava isso aí. Quem é o argumento de Z2? O argumento de Z2 é esse ângulo aqui, θ2. Grava isso aí. Show. Então, veja, e quem é o argumento de Z1 vezes Z2? Argumento de Z1 vezes Z2, ora, tem que ser esse ângulo aqui, que é θ1 mais θ2, certo? Ora, mas θ1 é o argumento de Z1, e θ2 é o argumento de Z2. Então, de forma geral,
o argumento de Z1 vezes Z2, o argumento do produto é igual ao argumento da soma. Olha que legal. Tá? E no caso para o quociente, né, se eu tiver a divisão, o argumento de Z1 dividido por Z2 vai ser a diferença, tá certo? Vai ser a diferença. Tá bom? Que é o que está escrito lá embaixo, que eu ia comentar com vocês agora. Aqui, ó, nessa observação 132. Então, o argumento do produto é igual à soma dos argumentos, o argumento do quociente é igual à diferença dos argumentos. Pessoal, preste atenção, a letra que está aqui é a letra minúscula, então isso aqui está se referindo ao argumento geral, tá certo? É um conjunto, tá certo? Então, esse argumento é igual a esse argumento. Em geral, isso aqui não é verdadeiro se eu trocar argumento assim pelo argumento principal, tá? Em geral, isso aqui não é verdade. Não é verdade que o argumento principal do produto seja igual à soma dos argumentos. Eu vou fazer um exemplo mais à frente, onde a gente vai ver que isso aqui não se verifica para o argumento principal, tá certo? Então, isso aqui, em geral, não é verdade, tá? Então, o argumento de Z1 sobre Z2, em geral, o argumento principal não é igual ao argumento de Z1 menos argumento de Z2. Essas expressões aqui em vermelho só funcionam se você estiver trabalhando com argumento genérico, tá certo? Argumento geral. Se for o argumento principal, em geral, isso não se verifica, tá bom? Então, mais à frente a gente vai ver um exemplo como esse. Então, olha só, como prometido, vamos ver aqui esse exemplo. Vamos pegar esse número complexo e calcular ele elevado a 10, tá? A 10ª potência dele. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente faz é representar esse cara, escrever esse cara na forma polar. Porque uma vez que eu tenho ele na forma polar, elevar qualquer número na forma polar fica bem simples, né? Ok, então, repare que esse número z igual a 1 mais i, o r dele é raiz quadrada desse cara ao quadrado, né? Mais o y que está aqui, que é 1 ao quadrado. Então, isso daqui dá raiz de 2, tá? E o argumento, ou algum argumento dele, né, tangente de θ, é justamente o y sobre o x, mais o y aqui, que está na frente do i, é 1. O x é 1 aqui também, então isso dá 1, né? Então, esse cara dá π sobre 4. E como esse carinha está no primeiro quadrante, né, se você for marcar o 1 tá aqui, então esse ângulo realmente aqui é π sobre 4 mesmo, tá certo? Então, esse θ que a gente encontra aqui, não só é algum argumento dele, como é o argumento principal, tá certo? Esse aqui é o argumento principal de z. Por quê? Porque esse carinha está no intervalo menos π, fechado π, tá certo? E aí, com esse ângulo que eu acabei de determinar e com o r que a gente acabou de ver, eu posso escrever esse número assim, r cosseno de θ mais i seno de θ, tá bom? Então, a gente escreve esse número complexo dessa maneira. Agora vem a parte legal. Vamos elevar esse cara a 10, tá? Calcular a 10ª potência dele. Então, 1 mais i elevado a 10 é igual a... Como é que eu faço para elevar um número complexo na forma polar? Eu pego o seu tamanho, pego o seu r, eleva ao mesmo número, né? Então, o nosso r aqui é raiz de 2, então vai ficar raiz de 2 elevado a 10, que multiplica cosseno de... Vou pegar agora o n, que é 10, e fazer 10 vezes o θ que aparece aqui, que é π sobre 4. Então, ficou 10π sobre 4, mais i seno da mesma coisa. Ó, pessoal, como foi rápido, né? Claro que eu botei 10, mas se eu colocasse 100, ainda ia ser mais dramático ainda, né? Porque imagine você ter que multiplicar esse cara 100 vezes. Ele por ele, por ele, por ele, por ele 100 vezes. Enquanto se eu colocasse um 100 aqui, tudo que eu teria que fazer é colocar mais um 0 aqui, mais um 0 aqui, mais um 0 aqui e acabou. Tá? Claro que eu posso simplificar isso aqui ainda, né? Porque 10π sobre 4, dividindo em cima e embaixo por 2, é 5π sobre 2. E 5π sobre 2, pessoal, é a mesma coisa que 2π mais π sobre 2. Tá? Então, eu ainda posso escrever isso aqui assim. Ah, outra coisa, raiz quadrada é 2/2 elevado a 10, né? Potência de potência, você multiplica os expoentes, vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. Tá? Então, o primeiro termo aqui eu posso escrever como 2/5, que multiplica cosseno de, esse cara a gente já sabe que é 2π mais π sobre 2, e mais i seno de 2π mais π sobre 2. Ok? Só que o cosseno de qualquer coisa mais 2π é o cosseno da coisa, né? Porque o cosseno e seno é uma função periódica, são funções periódicas de período 2π. Então, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de π, e isso aqui é a mesma coisa que seno de π. Perdão, π sobre 2. Só que cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, vezes i, disso tudo só sobra o i. I vezes 2/5, né? Só que 2/5 é 32, então o resultado disso é 32i. Olha como foi rápido para a gente fazer isso. Então, 1 mais i
elevado a 10 é igual a, esse cara dá 32, e tudo isso aqui daí. Olha como é rápido. Tá? Então, calcular potências, mais à frente vocês vão ver extrair raízes também, né? E o número complexo, se torna uma operação mais simples quando você representa esses caras na forma polar. Tranquilo? Ok, vamos para frente. Então, agora eu vou fazer uma série de exemplos, né? Série de exercícios onde a gente vai tirar proveito dessa notação, dessa forma polar, para obter várias identidades interessantes. A primeira que tem aqui, ó, nesse sentido, é que a gente mostra que eu posso escrever π sobre 4 como arco tangente de meio mais arco tangente de 1/3. Mas, professor, como é que eu vou ver isso? Como é que eu começo um exemplo como esse, né? Então, a gente pode pensar o seguinte. Quando a gente vai calcular o argumento de Z1, seja Z1 um número complexo assim, por exemplo, x1 mais i, y1. Como é que a gente acha o argumento desse cara? Bom, o argumento de Z1 é arco tangente, né, da coordenada y dele, y1, sobre a coordenada x dele, certo? Então, aqui está dizendo o seguinte, vamos trabalhar com um número, né, cujo y1 seja 2 e cujo x1, o y1 aqui, ó, seja 2, perdão, seja 1, e o x1 seja 2. Vamos pegar esse número complexo e vamos pegar para essa parte outro número complexo cuja coordenada x seja 3 e a coordenada y, ou a parte real seja 3 e a parte imaginária seja 1, tá? Então, de início, vamos começar com esses dois números, porque se eu colocar esses dois números assim do nada, fica parecendo que eu tirei ele do bolso, tá certo? Então, olha só, seja o Z1, esse cara, 2 mais i, veja que 2 é o cara que está aqui embaixo e 1 é o cara que está aqui em cima, certo? E Z2, de forma análoga, o número complexo 3 mais i. De novo, 3 é o cara que está aqui embaixo, né? É a parte real dele, e 1 é a parte imaginária que está aqui em cima, tá certo? Então, vamos pegar esses dois caras. O que é isso aqui? Seria o argumento de Z1. O que é isso aqui? Seria o argumento de Z2. Então, a ideia é mostrar o seguinte, que o argumento de Z1 mais o argumento de Z2 sempre dá π sobre 4, tá? Então, traduzindo em álgebra seria isso, traduzindo em linguagem simples seria isso. Eu vou calcular o argumento desse cara, que são esses dois números expressos aqui, e vou mostrar que se eu somar esses argumentos, o resultado dá π sobre 4. E aí eu vou usar o fato de que a gente sabe que o argumento da soma é igual ao argumento do quê? Do produto. Olha que legal, tá? Então eu vou precisar de três coisas. Z1, que eu já defini aqui pra gente, Z2, que eu já mostrei como a gente chega, e vou precisar de Z1 vezes Z2, né? Porque eu vou precisar calcular o argumento do produto. Mas multiplicar esses dois números, né? Na forma cartesiana é só multiplicar 2 mais i por 3 mais i, né? Então como é que isso vai ficar? Vai ficar 6 mais 2i mais 3i mais i ao quadrado, que é menos 1, certo? Aí vai ficar 5 mais 5i, que é o que está aqui, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o argumento de Z1 vezes Z2, o argumento de Z1, que já está até aqui, né? E o argumento de Z2, que já está até aqui, e vou usar o fato de que a gente sabe que, em geral, argumento de Z1 vezes Z2 é igual ao argumento de Z1 mais o argumento de Z2. E acabou, pessoal. Então essa coisa aqui que parece que, né, parece um monstro, né, um bicho de 7 cabeças, é tão simples quanto usar essa relação do argumento. Tá bom? Então vamos lá. Quem é o argumento de Z1 vezes Z2? É o argumento desse número. Tá? Então é arco tangente de a coordenada, ou a parte imaginária 5, sobre a parte real, que é 5. Tá certo? Então isso fica arco tangente de 1. Como 5 está no primeiro quadrante, né? Esse número aqui realmente é π sobre 4. Tá certo? Tranquilo? E agora eu vou usar o fato de que eu sei que argumento de Z1 vezes Z2, que nesse caso para a gente é π sobre 4, então π sobre 4 é igual ao argumento de Z1 vezes Z2, mas eu sei que de forma geral, né, se eu estiver trabalhando com argumento mesmo, não o argumento principal, argumento de Z1 vezes Z2 é igual ao argumento de Z1 mais o argumento de Z2. Né? O argumento de Z1, para a gente, quem foi Z1? Z1 é 2 mais i. Então, o argumento dele é arco tangente de 1 sobre 2, né? Então, isso fica arco tangente de 1 meio. E argumento de Z3, de Z2, de forma análoga, é o arco tangente de... Quem é o Z2 para a gente? Aqui, ó, é 3 mais i. Então, fica a parte imaginária, que é 1, sobre a parte real, que é 3. Então, argumento de 1/3. É arco tangente de 1/3, perdão. Então, agora é só
escrever isso, né? Esse cara, que é igual a esse cara, é igual a esse cara, que é isso aqui, mais esse cara, que é isso aqui, e acabou, tá certo? Portanto, ó, π sobre 4, que é argumento de Z1 vezes Z2, é argumento de Z1 mais argumento de Z2, que é arco tangente de meio mais arco tangente de 1/3. Né? Talvez se vocês não tivessem visto essas operações, né, multiplicação de números complexos na forma polar, argumentos, provar isso aqui de outra maneira, pessoal, talvez seja bastante trabalhoso. Mas com essa identificação que a gente tem, dessa forma de escrever números complexos na forma polar, fica um exercício de soma, né? Só mostrar que esse cara se escreve como a soma desses dois números. Tão simples quanto isso. Tá certo? Então veja que essa representação polar ela é muito importante porque ela consegue, entre outras coisas, obter relações que de outra forma seriam bastante trabalhosas. Tá bom? Ok, então mais para frente aqui, vamos agora utilizar de novo essas relações para mostrar essa relação dos arcos duplos, né? Seno de 2θ e a relação para cosseno de 2θ e seno de 2θ, tá? Então ele já está até uma dica, utiliza a fórmula de De Moivre para obter essas relações trigonométricas. Eu estou fazendo aqui para 2 e 2, sugiro que vocês façam em casa depois para 3 e para 3, tá certo? É do mesmo jeito que eu vou fazer aqui, e aí você vai achar outra relação bem interessante, tá bom? Então, o que a gente sabe? Bom, da fórmula de De Moivre eu sei que cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n, isso é igual a cosseno de nθ mais i seno de nθ. Tudo que eu vou fazer é n igual a 2, tá? Porque eu quero que apareça 2θ e quero que apareça 2θ aqui. Eu quero cosseno de 2θ e seno de 2θ, tá bom? Então, se eu colocar um 2 aqui, eu tenho que colocar um 2 aqui, sou obrigado a fazer isso aqui também. Só que cosseno ao quadrado, bom, qualquer número ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai ficar seno ao quadrado vezes i ao quadrado é menos 1, então ficou menos seno ao quadrado de θ. E do outro lado, mantenho o que eu tinha lá, cosseno de 2θ mais i seno de θ. E agora? Bom, agora tem uma igualdade. Como é que é igual ao número complexo? Como é que eu igualo esse número a esse? Né? A gente viu que dois números complexos são iguais se suas partes reais forem iguais e suas partes imaginárias forem iguais. Então, quem é a parte real aqui? A parte real que não tem i, né? Então, de um lado eu tenho que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, e a parte real desse lado tem que ser igual à parte real do outro lado, que é cosseno de 2θ. Olha que legal, pessoal. E rápido, né? E rápido. E, por conseguinte, a parte imaginária desse cara tem que ser igual à parte imaginária desse cara. Então, do lado de cá, eu tenho duas vezes seno vezes cosseno, ou cosseno vezes seno, tanto faz, né? Vou colocar cosseno, seno vezes cosseno. E do outro lado eu tenho seno de 2θ. Tá certo? E aí, rapidamente, a gente obteve essas relações trigonométricas, né, para o arco duplo. Tá certo? Sugiro que vocês tentem fazer para 3, né, o arco triplo. Vocês vão encontrar outra relação bem interessante. E aí a gente pode usar essa fórmula de De Moivre, né, para um n qualquer, para obter relações trigonométricas envolvendo cosseno de nθ e seno de nθ de forma geral. Tranquilo? Ok, bom, como prometido, vou mostrar para vocês aqui nesse exemplo que, em geral, o argumento do produto, o argumento principal, ó, o A aqui maiúsculo, tá certo? É, em geral, diferente da soma dos argumentos principais. Tá bom? Então, para isso, vou pegar dois números aqui, tá? Por exemplo, esse número complexo, tá? E aí eu vou calcular o argumento desse cara, vou calcular o argumento desse cara, o argumento do produto, e depois os argumentos principais, tá certo? E aí a gente vai ver que, realmente, essa relação aqui não vale, em geral, a igualdade se você trocar o argumento com A minúsculo pelo A maiúsculo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o argumento de 1, de Z igual a menos 1. Mas esse é simples, pessoal, não tem muita conta para fazer, não. Então, vamos esboçar esse cara. Onde é que está o menos 1? O menos 1 está aqui. Então, o argumento é esse ângulo aqui, né? Chama θ1. Então, esse ângulo aí é π. Tá certo? Então, nota o seguinte, que o argumento de Z1 é esse conjunto aqui, né? É π mais ou menos qualquer múltiplo de 2π, né? Onde, vou chamar K1 aqui. Onde K1 é o número inteiro. Tá. O outro número que é fornecido é o 5i. Então, digamos que 5i está aqui em cima. Ó. 5i. Então, eu preciso desse ângulo aqui, que é chamado θ2. Então, esse ângulo é π sobre 2, tá certo? Então, o argumento de Z2, vai ficar o quê? Vai ficar π sobre 2 mais qualquer múltiplo inteiro de 2π, tá certo? Onde K2 é um inteiro qualquer. Ok? Bom, agora eu preciso do produto. Né? Eu preciso do produto. Se eu fizer esse cara vezes esse,
vai dar menos 5i, né? Menos 5i está aqui embaixo, né? Menos 5i. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ3, é 3π sobre 2, certo? Ok. Então, o argumento de Z1 vezes Z2, argumento do produto, é igual a 3π sobre 2, mais qualquer múltiplo, vou chamar aqui de K mesmo, qualquer múltiplo inteiro de 2π. Tá certo? Agora, olha só. Vamos ver que isso aqui funciona para argumentos assim, com A minúsculo, tá certo? E depois vou mostrar que não funciona se eu trocar o A maiúsculo, tá certo? Então, como é que eu somo o argumento de Z1 com o argumento de Z2? Bom, basta somar esses dois conjuntinhos aqui, tá certo? Então, note o seguinte, Então, deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu para o vermelho. Então, argumento de Z1 mais argumento de Z2, é você somar esses dois conjuntos, né? Somar esse com esse. Então, aqui basta somar π mais π sobre 2, que é 3π sobre 2, né? Mais, aqui 2π vezes K1 mais 2π vezes K2 é 2π que multiplica K1 mais K2, tá? Ora, pessoal, só que K1 é um inteiro, K2 é um inteiro. Um inteiro mais um inteiro é outro inteiro que eu vou chamar de K, tá certo? Então, eu posso escrever isso como 2πk, onde K é um inteiro qualquer. Ora, mas isso aqui, pessoal, exatamente está escrito aqui, tá bom? Que é igual ao argumento de Z1 vezes Z2. Agora vamos ver que isso não é válido se eu trocar o argumento pelo argumento principal. Então, primeiro eu preciso saber quem é o argumento principal de Z1. Então, o argumento principal de Z1, argumento de Z1 são todos esses caras. O argumento principal dele vai ser esse cara aqui, se esse cara tiver no intervalo menos π a π. E tá, né? Ele é exatamente esse cara aqui, o π. Então, show. O argumento principal de Z1 é esse número aqui mesmo, é π. Tranquilo? Bom, de forma análoga, o argumento de Z2, o argumento principal de Z2, vai ser esse número se esse número pertencer ao intervalo menos π a π. Ele pertence, né? Então, sim, esse cara é o próprio argumento principal. Agora, o argumento principal do produto, deixa eu mudar de cor, o argumento principal de Z1 vezes Z2 não pode ser esse cara. Por quê? Porque esse cara não está no intervalo menos π a π, né? Então, eu tenho que somar ou subtrair 2π para poder corrigir isso. Então, se eu pegar 3π sobre 2 e somar com 2π, aí é que eu saio do intervalo mesmo, aí que eu vou para mais longe. Então, a ideia é subtrair de 2π. Certo? E se eu fizer isso, eu vou ficar 3π menos 4π dividido por 2, isso é menos π sobre 2. Então, o argumento desse cara é menos π sobre 2. E aí, veja que se você somar esse cara mais esse, não é igual a esse. Tá certo? Então, em geral, por fim, note que menos π sobre 2, né, que foi o argumento aqui, ó, de Z1 vezes Z2. Então, menos π sobre 2, que foi o argumento de Z1 vezes Z2, argumento principal, é diferente de argumento de Z1 mais argumento principal de Z2, porque o argumento principal de Z1 foi π, de Z2 foi π sobre 2, e isso é 3π sobre 2, e esses dois números são diferentes, tá certo? Então, em geral, não vale a igualdade dessa expressão quando você troca argumento pelo argumento principal. Tranquilo? E aí, para terminar, tem um exemplozinho que eu falei para vocês anteriormente, que é essa chamada identidade de Lagrange, tá? Ele pede que a gente verifique isso aqui. Aqui é a soma 1 mais cosseno de θ, mais cosseno de 2θ, mais cosseno de nθ, que isso se escreve dessa maneira. Tivesse a gente já a fórmula de Euler, né, que a gente vai ver na próxima aula, que o e elevado a iθ se escreve como cosseno de θ mais e seno de θ, isso aqui seria rapidinho, pessoal. 5 linhas a gente resolve isso. Mas, como eu não tenho isso, então a gente vai na força bruta, tá? E eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz isso. Mas utilizando a representação polar do número complexo, tá bom? Então, primeiro nota o seguinte, né? Eu vou fazer aqui um desvio de rota, mas que vai levar a gente para esse caminho aqui. Então, primeiro é o seguinte, suponha que eu tenho um número complexo diferente de 1, tá certo? Qualquer z diferente de 1. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero saber o que dá essa soma aqui, ó, 1 mais z ao quadrado até z elevado a n, tá? Bom, eu posso escrever isso aqui assim, ó, como 1 mais z ao quadrado, mais z elevado a n. Se eu multiplicar por 1 menos z
e dividir por 1 menos z, eu não altero nada, não é isso? Claro, eu estou assumindo que z é diferente de 1, por isso que eu posso fazer isso, tá certo? Ora, mas o termo de cima, é isso vezes 1, vai dar todo o termo, né? Então vai ficar 1 mais z2, mais z elevado a n, né? Isso dá isso tudo vezes 1. Agora eu vou ter isso tudo vezes menos z. Então isso aqui vai ficar menos z, esse vai ficar menos z ao quadrado, esse vai ficar menos z ao cubo, O cara que vem antes do z elevado a n é o z elevado a n menos 1, que quando eu multiplicar por menos z vai ficar menos z elevado a n, e o z elevado a n, que é o último cara aqui, ó, o último cara, quando eu multiplicar por menos z vai ficar menos z elevado a n mais 1. Tá certo? Show. E aí se você perceber agora, esses caras se cancelam, ó. Esse cara matou esse cara foi com esse, o próximo vai com o próximo, e esse vai com esse cara. Sobrando apenas quem? 1 e menos 1 sobre z. Então isso aqui, pessoal, isso aqui é uma soma geométrica, né? Então essa soma geométrica vai ficar 1 menos z elevado a n mais 1 sobre 1 menos z. Tá certo? Então eu vou precisar desse resultado, vou colocar aqui embaixo, então vou colocar assim. Perceba que se eu precisar dessa soma k de 0 até n de z elevado a k, né, que é uma forma rápida de você escrever isso que está escrito aqui, né, forma de somatório. Essa soma ela é exatamente 1 menos z elevado a n mais 1 sobre 1 menos z. Em tese, pessoal, tudo que eu tenho que fazer agora para terminar esse problema, em tese porque vai dar um pouquinho de trabalho, mas em tese é fazer o seguinte, eu vou substituir onde tem z por cosseno de θ mais i seno de θ. Tá? Veja que isso não é 1, né? Então eu posso fazer isso, né? Eu não tem problema substituir aqui ou aqui em cima. Só isso. Então é substituir nessa expressão isso por isso, e claro, substituir no outro lado também. Tá? Note que esse z ele é tal que o seu tamanho, né? O tamanho desse cara é 1. Né? Porque o tamanho desse cara é o quê? Raiz quadrada desse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, graças a Deus é 1, então raiz quadrada de 1 é 1. Tá bom? Show. Então eu vou fazer isso. Eu vou primeiro substituir desse lado, ver o que vai dar. Vou substituir do outro lado, fazer algumas manipulações e ver o que vai dar. Tá bom? Então vamos começar com a parte do lado esquerdo. Então a gente vai ter o seguinte. Soma. Claro que existe outra maneira de fazer isso sem nem utilizar números complexos, tá certo? Seria você multiplicar aqui por seno de 1 meio de z. Mas por que teria que fazer isso, né? Depois eu posso mostrar para vocês. Na verdade, não seria nem seno de 1 meio de z. Seria olhar para essa expressão, escrever ela assim, ó, que é a mesma coisa, cosseno de kθ com k de 0 até n. E aí, isso é igual a isso, certo? Aí você multiplicaria esse lado por seno de 1 meio de θ. Obviamente, multiplicaria o outro lado. Aí você usaria uma relação trigonométrica para simplificar o lado de lá. Depois passaria esse cara dividindo, daria exatamente aqui, tá bom? Mas a ideia é a gente utilizar números complexos para fazer isso, tá bom? Então, vamos penar um pouquinho, tá? Quando tiver a forma do Euler, eu mostro a vocês como a gente faz de forma mais rápida, tá? Então, voltando aqui, esse lado da equação, eu vou substituir onde tem z por isso aqui, tá? Então vai ficar k de 0 até n, então vai ficar cosseno de θ mais i seno de θ elevado a k. Então aqui é uma boa oportunidade para a gente usar a forma de Green Moivre, né? Então aqui vai ficar soma k de 0 até n, esse n vai vir para cá e esse n vai vir para cá, show? Então cosseno de nθ, perdão, aqui é k, né? Ó, k, tá? Então cosseno de kθ mais i seno de kθ. Tá, então aqui eu tenho duas somas, então eu posso quebrar essa soma como a soma de duas parcelas. Então uma parcela vai ficar soma k de 0 até n de cosseno de kθ, que é o que eu quero, né? Se você olhar direitinho para cá, o que ele está pedindo para a gente, essa soma, eu posso escrever de forma compacta assim, soma k de 0 até n, exatamente isso, né? Cosseno de k vezes θ, né? K igual a 0, cosseno de 0 é 1, k igual a 1 vai ficar cosseno de θ, k igual a 2, cosseno de 2θ, e assim por diante, tá? Então o que eu quero é esse termo aqui. Mas essa soma, esse somatório vai me dar dois termos, esse e esse outro aqui, ó. Soma k de 0 até n de seno de kθ, tá? Veja, o que eu quero nesse exemplo é a parte real disso aqui, tá? Claro, eu vou ganhar as duas coisas, tá certo? De lambuja eu vou ganhar uma expressão que é o que eu quero e uma outra expressão para a soma dos senos, tá certo? Mas o que eu quero é a parte real desse cara, né? Isso aqui, lembra, é z. Né? Então isso aqui é z elevado a k, o que eu quero é a parte real desse somatório aqui, tá bom? Então no final, fiz de um lado, vou fazer agora do outro lado, onde tem
z desse lado aqui, deixa eu trocar de cor, eu vou substituir também por isso aqui. Então, manipulei um lado, vou manipular o outro, e aí, quando eu manipular esse cara, eu vou ter uma coisa mais e outra coisa. Então, a parte real desse lado vai ser isso, a parte real desse lado vai ser o cosseno, né? Vai ser esse somatório do cosseno, e aí basta a gente fazer essas igualdades, tá certo? Então, eu vou parar um pouquinho por aqui, e a gente vai agora manipular o outro lado da equação, tá certo? Esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo. Vamos lá. Então, note ainda o seguinte. Agora vamos manipular o outro lado da equação, que como eu vou trabalhar bastante com ela, eu vou chamar de estrelinha, né, que em algum momento eu vou ficar sem espaço, então eu vou ficar usando essa notação para o outro lado da equação, que é soma k de 0 até n. Não, a gente já sabe o que deu a soma, né? Ficou 1 menos z elevado a n mais 1 sobre 1 menos z. Tá? Faz o seguinte, eu vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo para tornar isso a coisa real, porque aí fica fácil de extrair no final quem é a parte real e imaginária desse cara, né? Então vai ficar 1 menos z barra, 1 menos z barra. Então aqui em cima vai ficar 1 vezes 1, aí vai ficar 1 vezes menos z barra, eu vou ter agora menos 1 vezes z, z elevado a n vezes 1, e vou ter esse cara vezes z barra, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar z barra vezes z elevado a n mais 1. Pessoal, z elevado a n mais 1 é a mesma coisa que z elevado a n vezes z, né? Então, se eu tenho um z barra multiplicando aqui, ó, dos dois lados, isso aqui vai dar o tamanho de z ao quadrado, certo? A gente definiu isso na aula passada. Então, eu posso simplificar esse termo, escrevendo isso como sendo módulo de z, né, ao quadrado, vezes z elevado a n só. Tá? Baixou uma potência aqui. Mas como eu sei que o meu z é cosseno de θ mais i seno de θ, eu sei que esse cara tem tamanho 1, né? Que eu acabei de falar isso para vocês ali em cima. Então, eu vou simplificar mais ainda essa expressão já e vou substituir isso aqui por 1, tá bom? Mas por enquanto deixa assim. Ok, e o denominador, como é que vai ficar? Bom, o denominador vai ficar 1 vezes 1, vai ficar menos z, vai ficar menos z barra, e o outro vai ficar menos com menos mais, vai ficar z vezes z barra, que é z módulo de z ao quadrado, tá certo? Agora a gente vai fazer essa identificação, onde tem módulo de z ao quadrado eu vou substituir por 1, tá? Então vamos lá, aqui embaixo, vai dar certo. Então ficou 1 menos z barra, menos z elevado a n mais 1, mais z elevado a n, porque isso aqui é 1. E embaixo ficou 1 menos... Vou colocar esse menos em evidência, vai ficar z mais z barra, certo? Z mais z barra. Show! E a outra ficou mais, esse cara é 1 também. Certo? Então 1 mais 1, 2, eu vou colocar aqui. Eu posso simplificar um pouco mais essa parte aqui de baixo, porque eu sei o seguinte, pessoal. A gente viu na aula passada, ou na aula anterior, a ela, que z mais z barra sobre 2 é a parte real de z, né? É a parte real de z. Mas a parte real, o nosso z aqui, ó, não perca o foco, é cosseno de θ mais i seno de θ. A parte real dele é θ, perdão, é cosseno de θ. Tá? Então, eu posso passar esse 2 que está aqui para cá. Então, fica assim, ó. Z mais z barra é 2 vezes a parte real. Mas a parte real desse cara é cosseno de θ, então isso aqui é 2 vezes cosseno de θ, ok? Então o denominador lá, eu posso simplificar um pouquinho mais, deixa eu mudar de cor, e posso escrever isso assim, ó, 1 menos z barra menos z elevado a n mais 1, vou colocar o z elevado a n primeiro, então mais z elevado a n menos z elevado a n mais 1, e embaixo eu vou ter o seguinte, 2 menos 2 cosseno de θ, tá? Vou colocando esse 2 aqui em evidência, 2 que multiplica 1 menos cosseno de θ. Pronto, agora estamos prontos para substituir onde tem z por cosseno de θ mais i seno de θ, e onde tem z barra, por isso trocando aqui pelo menos, tá bom? Vou fazer isso aqui desse lado, espero que dê, o tamanho aqui dê certo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu reduzir um pouquinho esse carinha, porque senão vai ficar muito arrochado ali para mim. Então tá aqui, pronto. Então, continuando ele aqui, o que a gente vai ter em cima é 1 menos z barra vai ficar cosseno de θ, ficaria menos i seno de θ, né? Mas tem esse menos aqui, então aqui vai ficar o mais, tá? O outro vai ficar z elevado a n, z é, de novo, cosseno de θ mais i seno de θ. Se eu levar esse cara a n, vai ter um n aqui, vai ter um n aqui, né? Tá? Forma de Moivre. Então vai ficar cosseno de nθ mais
e seno de n θ. Menos esse outro termo, certo? Então, vai ficar bem arrochado mesmo. Vou colocar assim. Menos, embaixo eu corrijo isso. Vai ser a mesma expressão que é, só que trocando n por n mais 1. Tá? Então, cosseno de n mais 1 θ, menos i seno de n mais 1 vezes θ. Tudo isso dividido por isso aqui, por 2, que multiplica 1 menos cosseno θ. Pessoal, agora eu só vou usar uma série de relações trigonométricas conhecidas para simplificar essa coisa, tá certo? E aí depois eu vou pegar a parte real disso dividido por isso, que vai ser a soma dos cossenos, e a parte imaginária disso dividido por isso vai ser a soma dos senos, tá certo? Então eu coloquei aqui algumas relações úteis que a gente vai precisar. Aqui tem um errinho, aqui faltam 2, tá? Que são essas relações que envolvem o arco meio, né? Metade do arco semiarco. Então, onde tiver 1 menos cosseno de θ, eu vou substituir por seno ao quadrado de θ sobre 2. Onde tiver seno de θ, eu vou substituir por isso, tá? Já eu explico essas aqui de baixo. Então, a ideia é o seguinte. De onde é que vem essas relações, né, pessoal? Não sei se vocês lembram, mas seno ao quadrado de qualquer coisa é 1 menos cosseno de 2 vezes a coisa sobre 2. Tá? Então, se eu trocar θ aqui por θ sobre 2, eu troco θ aqui por θ sobre 2, só que 2 vezes θ sobre 2 é o próprio θ, né? Se eu passar esse 2 para cá, eu fico com isso, tá? Então, 1 menos cosseno de θ é 2 vezes seno de θ sobre 2, que é o que está aqui, tá bom? E de forma análoga, essa fórmula aqui a gente até já obteve, né, mas lá em cima, só que a gente obteve por arco duplo, né? A gente seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ, né? Mas se eu trocar θ por θ sobre 2, então 2 vezes θ sobre 2 é o próprio θ, né? E do outro lado fica θ sobre 2, θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, tá certo? E aí, de onde vem essas duas equações aqui de cima, tá bom? Ok, então eu vou fazer isso. Onde tiver esse cara, eu vou usar essa identificação. Então eu tenho ele aqui, e o seno de θ eu vou usar essa identificação, tá certo? O resto eu mexo já já. Então, de novo, não perca o foco. Isso aqui é o nossa estrelinha, tá? Vou trazer aqui para baixo. Então, fazendo essa substituição, já deixei até pronto ali. Fazendo essa substituição, isso aqui, ó, vou fazer aqui, depois levo lá para lá. Isso aqui vai ficar o quê? 1 menos cosseno de θ vai ficar escrito como 2 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2, certo? Esse seno de θ eu vou escrever como isso aqui. Então, esse seno de θ vai ficar 2 vezes seno de θ sobre 2 vezes cosseno de θ sobre 2, tá certo? E esse termo aqui de baixo vai ficar 2 vezes 1 menos cosseno de θ, 2 vezes esse cara, já tem um 2 aqui, vai ficar 4 vezes, tá? Então, vai ficar 4 seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, toda essa expressão vai virar isso aqui, ó, tá? Então, já justifiquei esse pedaço, já justifiquei esse pedaço, já justifiquei esse pedaço. Falta justificar esses dois pedacinhos aqui, tá bom? Então, a ideia é o seguinte. Nesse termo que sobrou aqui, que eu não falei ainda para vocês, vou mudar aqui para laranja, eu tenho esse cosseno menos esse cosseno e tenho esse seno menos esse seno, certo? Vou colocar o i evidência aqui. Então, o que vamos fazer agora é obter uma expressão para cosseno de n θ menos cosseno de n mais 1 θ, tá? Que eu já deixei aqui escrito aqui embaixo. Eu vou só justificar para vocês de onde é que veio isso aqui, para a gente terminar esse problema. Ok, então a primeira coisa, eu vou usar um truquezinho. Eu vou escrever essa diferença assim. Mas eu posso fazer isso, professor? Pode. Porque olha só, o primeiro termo eu estou escrevendo dessa maneira, e o segundo termo eu estou escrevendo dessa. Mas o que foi que eu fiz aqui? Fiz o seguinte, ó, cosseno de n θ, eu tenho n θ como argumento aqui, e aqui eu tenho n θ também. Porque o que foi que eu fiz daqui para cá? Fiz o seguinte, eu somei meio de θ e subtraí meio de θ. Então, n θ mais meio de θ, menos meio de θ, eu não fiz nada, né? Somei e subtraí a mesma coisa. Só que eu posso colocar o θ em evidência, aí fica n mais meio vezes θ, menos meio, que é justamente o argumento que está aqui. Certo? Então, esse primeiro cara está aqui. Eu só somei e subtraí θ sobre 2, isso não muda nada. Né? Da mesma forma, esse cara aqui, eu fiz o seguinte, 1 eu posso escrever como meio mais meio, né? Tá bom? Então, esse cosseno de n mais 1 vezes θ, cosseno de n mais 1 vezes θ, eu estou escrevendo como n mais meio vezes θ, que dá n mais meio vezes θ, mais θ sobre 2, que é o que está aqui. Tá bom? Só isso. A mesma coisa, o mesmo truque, pessoal, eu vou usar para a diferença dos senos que vai aparecer aqui, ó. Né? Tem o seno de n θ e seno de n mais 1 θ. Então, o mesmo truque eu vou usar para seno de θ menos seno de n mais 1 θ. Tá certo? Mesmo truque. Então,
Primeira coisa, reescrevi esse cara assim. Segunda coisa, reescrevi esse cara assim. Aqui já vi um errinho, aqui tem um menos. Ok. Agora, se você expandir o cosseno da soma, cosseno da diferença menos o cosseno da soma, vamos relembrar aqui rapidamente de onde é que vem isso. Cosseno de A mais B, pessoal, ou cosseno de A menos B? Vou fazer mais para cá. Cosseno de A menos B, isso é igual a cosseno de A, cosseno de B. Quando aqui é menos, aqui é mais, tá certo? Então, seno de A, seno de B. Seno de A, seno de B. Se eu tiver cosseno de A mais B, aqui vai ficar cosseno A, cosseno B, só que menos. Seno B, seno A. Tá? Então, veja que se eu fizer esse de cima menos esse de baixo, que é o que eu tenho aqui, ó, um menos o outro, e os cossenos se anulam, e eu vou ter esse seno, menos esse seno vai ficar mais. Ou seja, eu vou ter duas vezes esse termo, porque esse termo em cima é igual a esse termo aqui de baixo. Tá certo? Então, pensa assim, ó, aqui é meu A e aqui é meu B, dessa fórmula aqui em cima. Tá? E aí, se eu fizer isso, eu vou ter duas vezes, olha só, vou ter duas vezes seno de A vezes seno de B. Onde o meu A é esse cara aqui e o meu B é esse cara aqui. Tá certo? Então tá aqui, ó. Tá? Deixa eu só apagar aqui que ficou muito poluído. E aí eu faço a mesma coisa agora, pessoal, para o seno da diferença. Tá? Eu não sei se vocês lembram, o seno da diferença e o seno da soma tem essa mesma... Bom, tem uma propriedade parecida, né? Deixa eu só organizar aqui. De novo, aqui embaixo eu vou ficar com o seno desse cara menos o seno desse. Só que eu sei que seno de A menos B é igual a seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A, né? O menos fica o menos aqui mesmo. E seno de A mais B vai ficar a mesma coisa, só trocando o sinal positivo aqui, tá certo? Então, seno A, cosseno B, cosseno A. Quando eu faço o de cima menos o de baixo, né? Esse mata esse, vai ser esse menos esse troca de sinal, então vai ficar duas vezes esse cara. Na verdade, vai ficar menos duas vezes seno de B vezes cosseno de A. Tá certo? Se você chamar isso aqui de B e isso aqui de A, é justamente o que tem aqui. Tá bom? Show. Então eu vou substituir lá naquela expressão de cima, diz que dá um pouquinho de trabalho, mas quando eu tiver a forma de óleo, prometo que eu mostro isso aqui bem rapidinho para vocês. Umas 5 linhas a gente resolve. Então, fazendo essas substituições, onde tem essa diferença de cosseno, aqui ó, deixa eu mostrar de novo aqui ó, esse cosseno menos esse, e onde tem as diferenças do seno, esse seno menos esse, claro, colocando o i em evidência, eu vou chegar na parte que faltava aqui ó, que é justamente essa e essa. Tá? Aqui veio da diferença dos cossenos, aqui veio da diferença dos senos. Na verdade, aqui tem um menos, né? Tá. Tranquilo? Bom, agora tudo que eu tenho que fazer é dividir isso por 4 e dividir a parte real essa que está toda em roxo aqui, ó. Perdão, deixa eu deixar a parte real toda em roxo mesmo. Então, a parte real daqui de cima é isso aqui, que não tem i, tá? Com isso aqui, que não tem i. E eu vou dividir todo mundo por ele tá aqui de baixo. Se eu fizer isso, note que eu tenho o seguinte. Eu acho que eu apaguei o 2 que estava aqui na frente, né? Se eu fizer isso, esse cara dividido por esse, bom, 2 dividido por 4 vai ficar meio, então ficou 1 meio. Seno ao quadrado com seno ao quadrado foi embora, então sobrou 1 meio mesmo. Quando eu dividir agora esse cara por esse, eu tenho um seno de θ sobre 2 aqui, eu tenho um seno ao quadrado. Então, esse cara foi embora, mas ainda tem um seno, tá certo? Aí aqui em cima tem um 4, dividido por 4 tem um 2. Então vai ficar mais 1 meio de seno de n mais meio de θ dividido por seno de θ sobre 2. Tá? Então a parte real desse número ficou isso. Guarda aí. Agora vamos ver a parte imaginária. O que eu quero é a parte real, tá certo? O problema que a gente pede é a parte real, que é a que dá a soma dos cossenos, tá? Mas a gente ganha outra parte também. Então vamos colocar aqui mais i. E agora vamos para a parte imaginária. Então a parte imaginária tem esse cara, para terminar, e tem esse cara. Tá? Então quando eu fizer esse laranja dividido por isso aqui, de novo, eu tenho esse seno de θ sobre 2 vai cancelar com um desse. Aqui eu tenho 2 para 4, vai ficar meio. Então ficou 1 meio de... Em cima eu tenho um cosseno de θ sobre 2, e embaixo eu fiquei um seno. Se fosse seno sobre cosseno era tangente, mas como é cosseno sobre seno dá cotangente. Então cotangente de θ sobre 2. O outro termo tem um menos, então está aqui o menos, tá certo? E aí quando eu dividir esse cara por esse, de forma análoga, de novo, o 2 com o 4 ficou meio. Aqui, esse seno de θ sobre 2 foi com um seno de θ sobre 2 desse, sobrou apenas um seno de θ sobre 2. E em cima a gente ficou cosseno de n mais meio de θ, dividido por seno de θ sobre 2.
Tá certo? Então a parte real, que é o que a gente queria dar esse carinha aqui, isso aqui é exatamente a soma dos cossenos, e a parte imaginária da esse carinha aqui, que é justamente a soma dos senos. Vamos voltar aqui para ver que é isso mesmo? Então olha só, tá aqui ó. A parte real é a soma dos cossenos. Porque agora eu vou igualar esse lado de, e tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é igual àquela equação lá de baixo, estrelinha, tá? Então a parte real desse cara tem que ser igual à parte real desse cara, a parte imaginária desse cara é igual à parte imaginária. A parte real é a soma dos cossenos, que é justamente essa expressão aqui de cima, né, ou essa, tanto faz, que dá exatamente isso aqui, pessoal. Vamos lá embaixo para ver, tá? Então a parte real, ó, deu exatamente isso aqui, ó. Então isso é a soma dos cossenos de caθ para k de 0 até n, que é a mesma coisa que 1 mais cosseno de θ mais cosseno de 2θ mais mais cosseno de nθ, que é o que ele pedia que a gente mostrasse. E de lambuja, a gente ganhou que a soma de k de 0 até n de seno de caθ é igual a essa parte de k, tá certo? Então a gente chega nesses dois resultados aqui, tá bom? A soma dos cossenos de caθ, que é aquela forma de Lagrange, dá esse resultado aqui, e a soma dos senos dá esse resultado aqui. Tá certo? Essa expressão aqui, ela aparece, quando vocês for estudar série de Fourier, eles aparecem lá na teoria das séries de Fourier, numa parte chamada núcleo de Dirichlet. O núcleo de Dirichlet contém exatamente uma expressão similar a essa, então aparece algo parecido com isso aqui, e você usa isso aqui para provar a convergência das séries de Fourier. Tranquilo?